Olá, boa noite. Tô ao vivo já? Tô ao vivo já. Essa live eu vou falar sobre minha trajetória. Eu fiz uma mudança de carreira do mercado financeiro no qual eu trabalhava e passei a trabalhar com autoconhecimento. E isso gera muita não reação exatamente, isso gera o interesse, a curiosidade das pessoas. E isso esbarra em bastante temas que vêm para mim em atendimento. Então eu vou falar aqui com vocês sobre essa minha trajetória. Olá, boa noite. Olá, olá, boa noite. Quem tá chegando, boa noite. Quem puder assistir só gravado depois, vou deixar gravado aqui no perfil. Para quem tá assistindo via YouTube, o meu Instagram é @LucilaNumeróloga. Eu vou deixar gravado nessas duas plataformas. E vou dividir aqui porque talvez... Oi, Aninha, boa noite. Seja bem-vinda. Saudade, bom te ver por aqui. Carol, tão especial, Carol. Oi, Will. Meu numerólogo, gente. Ele é meu amigo, um fera também meu colega de profissão. E eu vou dividir aqui com vocês, então, como que foi esse processo, né? Eu acho que qualquer mudança é importante na nossa vida, não somente no meu caso foi uma mudança de carreira, acho que mudanças significativas, elas começam no nosso campo do sentir mesmo, a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada. Nem assim eu percebi que estava tendo alguma coisa errada, eu precisei realmente, digamos, como a gente fala, a gente precisa chegar no fundo do poço para a gente parar e reconhecer que a gente precisa de ajuda. E eu demorei para perceber que eu tava precisando de ajuda, eu cheguei no fundo do poço, foi aí que eu falei, não, para, que eu não tô dando conta sozinha, eu preciso de ajuda. Só que no meu caso eu não tava conseguindo ajuda do mundo físico, porque ninguém conseguia me responder as questões que eu tava me fazendo e as respostas que eu tava buscando. Sabe aquela sensação de você querer assim, gente, não tem um 0800 pra eu falar com alguém ali de cima pra saber o que eu tô fazendo de errado, o que tá errado, pra qual caminho eu tenho que seguir, o que eu não devo mais fazer, o que eu devo continuar a fazer. Então, assim, é um momento de muita bagunça, de muita dúvida. Eu comecei a trabalhar eu sempre trabalhei na área comercial, eu sou formada em comércio exterior, eu sou pós-graduada na área comercial, em gestão em vendas, e eu sempre trabalhei nessa área, na área comercial, né? Eu sempre trabalhei em multinacional e por mais de 12 anos eu trabalhei na área comercial. E nesses últimos 8 anos dessa fase de carreira corporativa, digamos assim, eu trabalhei numa área financeira, numa empresa financeira, onde demandava demais da gente, né? Era uma empresa que realmente tinha um objetivo muito bonito no trabalho, no serviço que eu prestava, mas realmente sugava muito da gente, né? Que tava ali naquela posição. Só que eu amava, eu super me identificava. A Lu vende gelo no Alasca, melhor vendedor. Quando eu acredito no produto ou no serviço, aí eu vendo mesmo, né? Eu trabalhava com seguro de vida e eu sempre acreditei muito nesse produto. Eu sou cliente desde os meus 26 anos, porque quando a pessoa foi me explicar, né, eu vi que isso não era para morte, se a gente fica doente, então eu receberia um dinheiro para aquilo. Eu achei aquilo super interessante, graças a Deus nunca precisei usar, mas nesses 8 anos que eu trabalhei lá, eu paguei bastante benefício por conta de câncer. As pessoas diagnosticavam a malignidade e aí eu era pago o seguro pela seguradora. Mas enfim, por que eu mergulhei nisso, né? Depois que eu passei por esse tempo, assim, no meu primeiro ano nessa empresa, eu trabalhei que nem uma louca. Pensa assim numa pessoa que não fez mais nada da vida. Eu realmente mergulhei naquilo de cabeça e por que aquilo me tocou muito? Porque desde muito nova eu sempre tive muito medo de ficar órfã. Era uma coisa que eu não sei porque que eu tinha isso, eu não vi a hora de fazer 18 anos, porque eu queria boa noite. Eu não via a hora de ser maior de idade, porque eu pensava assim, se meus pais falecerem, eu não quero morar com nenhum tio meu.
eu não quero me separar das minhas irmãs, porque nós somos em 3. Eu falei assim, se meus pais morrerem, quem assume 3 crianças, né? Então, assim, eu ficava muito preocupada com isso. Então, quando eu me deparei com aquilo, eu falei assim, não, eu quero trabalhar com isso. Quando eu fiz 31 anos, acho, eu comecei a trabalhar. Boa noite, Toito, seja bem-vindo. Feliz que você tá bem, que susto que você deu em todos nós. Essa live eu dedico a você, Toito. Se algumas coisinhas aqui te fizer sentido, que siga pra você, tá bom? Muito feliz de te ver aqui, muito bom falar com você, tá? Vamos lá, então assim, eu mergulhei de cabeça porque depois eu fui entender isso, né? Eu fiz terapia tradicional por 4 anos, depois que eu entrei nessa empresa, porque comecei a me deparar com muitos gatilhos de pânico que eu tive na minha adolescência. Lógico, você ficar falando de morte, doença o tempo inteiro é muito pesado, e eu tava levando para um lado muito pessoal porque eu estava curando uma ferida minha. Deixa eu só desabilitar aqui, pronto, senão vai ficar vibrando. Opa, gente, deu algum brego-dego aqui, peraí, pronto, voltou. Vamos lá. Porque assim, eu comecei a desenvolver alguns gatilhos e aquilo começou a fazer sentido. Por quê? Quando eu fazia a venda desse serviço, na verdade, eu estava me protegendo como criança. Eu vendia como se eu estivesse vendendo pro meu pai, né? Como, na hora que eu entendi aquilo, eu falei assim, gente, como que meu pai não tinha um seguro, né? E eu tava tão preocupada em ficar órfã. Então aquilo pra mim foi, na verdade, um trabalho onde eu precisei estar e para eu me curar. E eu tinha um negócio de correr contra o tempo. Eu falei assim, gente, eu preciso chegar antes de acontecer alguma coisa com essa pessoa. Se ela não tiver seguro, o que vai acontecer? Eu realmente, assim, eu tava resolvendo uma questão, acho que minha, e levando isso, eu tava transferindo esse medo para as pessoas, né? Dentro do meu olhar, não colocava medo nas pessoas. E eu mergulhei demais, então eu trabalhava assim insanamente. E como a gente tinha bons reconhecimentos, né, pela quantidade de venda, enfim, aquilo eu comecei então a ter muito sucesso na empresa. Todos os meus 8 anos que eu fiquei nessa empresa, eu tive muito sucesso, não só financeiro, como de reconhecimento. E foi exatamente isso que, quando você decide sair de uma situação muito boa, principalmente financeira, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas buscam melhorias financeiras e tudo mais. Quando você faz uma mudança para algo totalmente diferente, as pessoas, elas, não, peraí, o que tá acontecendo? Né? Aconteceu alguma coisa, as pessoas tentam justificar, aconteceu algo para abrir mão de uma questão financeira muito boa e favorável para ir para uma coisa totalmente diferente, porque numerologia, pensa comigo, as pessoas geralmente pensam em numerologia, numerólogos, na verdade, não são nem tão difundidos, é mais comum a gente falar de astrologia. E quando se fala dessas duas ferramentas, as pessoas já imaginam uma coisa totalmente mística, totalmente esquisita. Então assim, gente, a pessoa ficou louca, né? Escutei isso. Mas o ponto onde eu quero chegar. Eu comecei em 2016, 2015, eu comecei a ter umas questões, mas eu falei, bobeira da minha cabeça. Eu comecei a ter questões físicas, né? Eu passava muito mal, eu tinha muita enxaqueca, minha sinusite sempre atacava muito, eu passava mal de estômago, gastrite com muita frequência. Eu comecei a ter muitos sintomas assim. Acho que tá tendo coisa errada, mas eu não tava com a cabeça pra isso. Eu tava realmente focada em conseguir os meus reconhecimentos, eu tava focada em conseguir fazer parte das viagens, que eram lindas, e eu sou muito feliz de ter feito todas elas. Então eu tava com a cabeça muito voltada pra isso, pra mim tava tudo certo, era só uma questão de saúde, eu vou no médico e tá tudo bem. Quando foi em 2017, uma pessoa que trabalha comigo falou assim, Lu, todo mundo aqui passou numa numeróloga, ela é incrível, tal. Já era online atendimento, porque a minha numeróloga, que é a pessoa com a qual eu me formei, ela sempre morou fora do Brasil. Então eu passei atendimento com ela e... olá, boa noite. E eu passei, fiz a leitura, amei, surreal, assim, só que eu estava totalmente fora do meu mapa, e eu não tinha entendido muito bem, assim, eu achei aquilo incrível. Eu escuto meu mapa até hoje, até falei pra ela, eu falei, Dani, eu preciso fazer de novo, e eu vou fazer de novo meu mapa,
porque eu não aguento me ouvir na gravação, como eu tava em outro planeta, eu tava em Nárnia, né? Então, os comentários que eu faço, as perguntas, os entendimentos são completamente diferentes do que é o meu mapa exatamente. E eu fui entender o meu mapa em 2018. Então, assim, fiz o mapa em 2017, perfeito, tudo em ordem. Eu já tava casada, né? Eu sou casada desde 2016, mas a gente mora junto há mais tempo, enfim, começamos a tentar ter filhos. Quando foi final de 2017, engravidei. A gente começou a tentar em fevereiro, março de 2017. Quando foi final de 2017, engravidei. E eu sempre fui muito, só voltar uma coisa, eu sempre fui muito, assim, muito curiosa com autoconhecimento. Eu sempre passei em tudo que vocês possam imaginar. Eu sempre fui super aberta ao autoconhecimento, mas eu nunca pratiquei exatamente a espiritualidade que eu precisava praticar, que eu fui entender isso futuramente. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia entender, eu sempre fui muito racional, eu sempre fui muito assim, ver pra crer, sentir pra acreditar, eu acreditava desacreditando, eu era muito controladora, ansiosa, cética em algumas coisas, muito perfeccionista, eu era realmente muito racional, sim, acreditava, mas deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Quando foi final de 2017, eu engravidei. Quando foi janeiro de 2018, eu tava com 3 meses de gestação. Foi interessante porque na segunda-feira eu avisei o pessoal no trabalho, né? Foi aquela festa e tal, não sei o quê. Quando foi na terça-feira, eu fui fazer um exame. E aí a moça falou, olha, o coração parou de bater. E foi aquele choque, né? E eu tava tão atordoada, eu tinha uma reunião depois disso. Eu falei assim, não, tudo bem, eu vou fazer a reunião, tá tudo certo. Meu marido falou assim, Lucila, parou. Você não tá entendendo o que tá acontecendo. Parou. Saiu daqui, a gente vai pro médico. Né? A mulher lá do hospital falou assim, olha, eu já falei com a sua médica, ela pediu pra vocês irem no consultório dela e tal. Ali minha ficha começou a cair, porque assim, você perde uma gestação por conta de uma alteração, que aí os médicos falam assim, nossa, mas, né, revira a gente dos exames, fala assim, nossa, mas vocês não têm nada que causaria essa alteração para perda, enfim. Então, a própria medicina não consegue te explicar o que está acontecendo. E aí, no consultório da minha médica, ela falou assim, Lucila, como não teve o sangramento, você vai precisar fazer uma cirurgia para tirar, né, e terminar de limpar o útero e tudo mais. Isso foi numa terça, a cirurgia foi agendada para uma sexta-feira. Então, de terça para sexta, você conviver com aquela sensação, aquela situação, foi muito estranho, assim. Eu mergulhei no trabalho, não podia ficar em casa. Eu tava tão atordoada que eu falei pro meu marido, assim, eu não posso ficar em casa. Se eu ficar em casa, eu tô com medo de ficar sozinha em casa, né? Então, fui trabalhar, chorava muito. Eu lembro que de uma reunião para outra eu chorava no carro, aí passava, maquiava, entrava na reunião, mas as pessoas percebiam que tinha alguma coisa estranha. Então, acabei conversando com as pessoas. E interessante que dessa terça para essa sexta, eu só conversei com pessoas, assim, totalmente espiritualizadas. Eu falei até com um médico super espiritualizado, conversou comigo sobre isso. E uma dessas pessoas me mandou um link. E é um link que falava de física quântica, cocriação, era uma palestra de 3 horas. Eu recebi esse link, mas eu nem li, nem assisti. Quando foi na sexta-feira, o dia da cirurgia, internei de manhã, na cirurgia ser feita à tarde, então começa o preparatório e tudo mais. Aí a médica falou da anestesia geral. Eu falei, anestesia geral? E eu sabia que anestesia geral era uma coisa assim, né, uma anestesia geral, pode dar tudo certo, mas pode acontecer alguma coisa. E aí ali minha ficha caiu, eu falei assim, gente, se eu não voltar dessa cirurgia? Se eu não voltar dessa cirurgia? Eu nem falei nada com meu marido, ele tava no quarto, eu fiquei quieta, assim, se eu não voltar dessa cirurgia, o que eu fiz da minha vida? Mas bateu um negócio muito forte, assim, porque me bateu um medo muito grande de não voltar. E aí eu falei, gente, fui sedada, fiz a cirurgia, voltei, deu tudo certo. Fomos pra casa na sexta-feira à noite. Meu marido comentou comigo que ele também teve o mesmo medo, só que ele não me falou nada. E aí no sábado eu acordei, eu falei assim, Eric, eu quero viver. Eu quero viver e eu quero fazer tudo o que eu tenho pra fazer. A partir daquele momento, alguma coisa começou a acontecer em mim, porque eu ainda tava de luto, eu tava triste, eu tava muito mal,
né? A gente ficou muito mais unido ali, a gente se entendia no olhar, assim, né? Na terça, na quarta-feira eu mal conseguia falar, eu só queria chorar, chorar, chorar. E na segunda-feira, aquela semana seguinte eu dei uma pausa no trabalho. Na segunda-feira eu peguei para assistir o Link da mulher, que a mulher me mandou. E naquele link, eu tava com dor, eu tava deitada no sofá quando eu comecei a ver aquela palestra. Eu tava com dor, né, pós-cirúrgico e tal, não podia fazer tantos movimentos. Eu comecei a ter vários medos de ter coisas pós-cirurgia e tudo mais. Eu comecei a ver aquela palestra. Quando eu tava terminando, eu já tava sentada, eu tava com uma outra energia. Eu falei assim, gente, é isso. Eu falei, esse negócio é uma das coisas que vai me ajudar a entender o que tá acontecendo. Nisso eu comecei a ir atrás de tudo que era resposta. E o que eu fiz? Eu fui ouvir a gravação do meu mapa numerológico. Quando eu ouvi o mapa, eu falei, gente, eu entendi tudo errado quando eu ouvi. Eu comecei a ouvir o mapa, eu falei assim, gente, é isso. Aí eu comecei atrás, comecei a fazer cursos de espiritualidade, comecei a buscar entender, não na mente. Isso é a questão mais importante que eu sempre falo, principalmente para pacientes de terapia transpessoal, porque a gente trabalha com a manifestação do sentir, da emoção, e é a base para a gente conseguir manifestar e cocriar. Então as pessoas passam em tratamento e acabam aprendendo a isso, e eu fui atrás. Fui atrás de apometria como paciente, apometria, barra de axis. Comecei a fazer curso de espiritualidade com a pessoa que me aplicava apometria, o Daniel, sou super grata a essa pessoa, ele é incrível, um cara incrível, incrível, incrível. Comecei a fazer tudo o que é tipo de estudo, ler, e eu comecei a me deslocar dessa empresa onde eu trabalhava. Só que eu comecei a ter uma certeza assim, aqui eu não fico mais. Eu comecei a ter certeza assim, esse trabalho ele não conversa mais comigo. Eu acho que eu fechei o meu ciclo. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu entreguei o que eu tinha que entregar, era uma coisa comigo, né? Eu fiz meu trabalho, protegi quem eu tive que proteger, mas eu preciso sair. Isso foi em 2018. Só que eu falei assim, para eu sair, eu preciso entender o que eu vou fazer. E eu preciso me planejar financeiramente também para isso, né? Porque eu tinha certeza que eu não ia mais ficar lá, mas eu tinha um target para isso. Como ia ter uma convenção no Havaí, eu tava querendo participar, eu falei assim, passou essa, eu vou embora. Em 2018 ainda comecei nessa transição da racionalidade, do mental forte que eu tinha, comecei a fazer uma transição para a espiritualidade, comecei galgar, comecei meu planejamento financeiro, foi um negócio muito bem, assim, desenhado, não larguei tudo e meti a cara numa outra coisa, nada. Consegui, então, fazer a classificação para essa viagem do Havaí. No Havaí, quando eu cheguei para essa convenção, eu cheguei uma semana antes, cheguei o meu marido, e a convenção ia ser uma semana depois, tal, a gente começou a passear, tal. Aquele contato com a natureza, eu falei, assim, foi um negócio, assim, sabe essa coisa que a cabeça não consegue explicar? Quando eu tive uma certeza, assim, Lucila, você tem que ir pro mundo, é outra coisa que você tem que fazer. Foi uma coisa que eu não consigo explicar aqui pra vocês, mas eu entendi o que aquilo tava querendo me dizer, eu senti o que aquilo tava acontecendo. E eu percebi que a razão pela qual eu estava naquele lugar não fazia mais sentido para mim. A festa, a convenção, o prêmio, aquilo tudo não conversava mais comigo. E quando começou a fase da festa, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? E uma amiga minha chegou para mim e falou assim, Lu, isso aqui não tem mais nada a ver com você, né? Eu falei assim, não, isso aqui não tem mais nada a ver comigo. Eu falei para ela, eu falei assim, Lu, é a última convenção que eu participo, eu não participo mais, né? E aquilo, assim, tava muito claro pra mim. Só que eu não sabia o que eu ia fazer ainda, mas eu estava finalizando meu planejamento. Isso foi em 2019. Quando foi em 2019, eu já estava fazendo outros cursos, já estava na formação de terapeuta transpessoal, que eu já vou falar isso pra vocês, que isso foi a maior base que me deu. Por quê? A terapia transpessoal, ela não trabalha só com as questões da mente, porque a mente, ela tem informações limitadas e sobre uma ótica
que a gente cria em determinadas situações. Quando a gente vai para transpessoal, ela vai para um ambiente de sensações e emoções que faz a gente sair da cena e olhar de fora. E a gente consegue elaborar e entender o que está acontecendo, e a gente tem, dentro da transpessoal, como aprender a se conectar com o nosso portal da alma, como enraizar. O que significa tudo isso? Como a gente ter certeza do que a gente está fazendo. Aquela coisa assim, eu não tenho medo desse passo que eu tô dando, porque eu sinto, eu tô conectada, eu realmente integrei o meu ser com o meu humano. Nós somos uns seres humanos. Por que somos seres? Porque nós somos, não temos. As pessoas, elas esperam ter, conquistar coisas para sentir paz, para sentir feliz. Não, esse não é o caminho. Se você está tentando buscar felicidade pela marca do que você está usando, pelas coisas, as coisas que você está usufruindo, não é por aí. Isso causa momentos de alegria, satisfação, tá tudo certo. Mas não é esse caminho. Toda vez que a gente vai para algum lugar, que vamos falar agora um pouco de religião, as pessoas falam assim, sigam as palavras de Jesus. Jesus nunca mandou a gente trabalhar que nem os loucos para conseguir dinheiro, né? Ser milionário. Não, ele falou, faça o seu trabalho, trabalhe de forma honesta, né? Seja persistente, mas seja. Nós precisamos ser. E quando eu senti essa confiança, quando eu me conectei, quando eu consegui me responder quem eu sou em essência, porque essa pergunta, quando me fizeram, eu fiquei doida. Falei, Lucila, quem é você? Falei, não quero saber em que você é formada, não quero saber no que você trabalha, não quero saber de quem você é filha, não quero saber seu sobrenome, não quero saber seu nome. Eu quero saber quem é você na sua essência, no seu ser mais essencial. Eu não fazia ideia. E essa pergunta me fez mergulhar em tudo que é tipo de leitura. Aí você vai lendo uma coisa, vai te puxando outra, você vai pesquisando, você vai estudando. E eu já estava em formação, então aquilo começou a me puxar. E tem uma coisa interessante na transpessoal que é muito fato, assim, tipo, quando você tá resistente em fazer a mudança, você continua sofrendo num grau, e na hora que você dá o passo do que você tem que fazer, que é seguir o fluxo da vida, né, que é o fluxo da vida, depende de você, não é só entregar e falar, resolve minha vida, não tem nada a ver com isso. Quando você tá na segurança, nessa integração, nessa conexão, você não tem medo. Então, quando eu verbalizei que eu ia sair, que eu ia fazer esse movimento, isso começou em 2019, só que o que eu ia fazer? Eu falei assim, eu vou fazer um intercâmbio, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, eu falei assim, vou fazer depois de velha. E eu fiz no começo de 2020, eu tive que voltar até antes por conta da pandemia, senão eu ia ficar presa lá na Inglaterra. E isso foi uma das questões que todo mundo falou assim, nossa, mas fazer intercâmbio, você vai deixar seu marido aqui por um tempo? Tipo, ia ser um mês só, não era nenhum intercâmbio longo. Vou, depois de uma certa idade, eu vou fazer a finalização do meu inglês, que eu já falo inglês, mas eu queria ter um certificado ali, eu quero usar isso para minha profissão, e eu posso usar isso dentro da numerologia, porque eu posso atender o mundo inteiro online. Eu tenho vontade de aprender até Libras para eu conseguir ler mapa para as pessoas com deficiência auditiva. Eu tenho vontade de fazer várias coisas dentro da numerologia, dentro dos atendimentos, dar curso, workshops. Tem muita coisa para fazer, mas tempo ao tempo, passo a passo, né? Então, quando eu fiz esse movimento, na hora as pessoas falaram assim, nossa, mas você vai virar numeróloga? Como se fosse assim, uma coisa assim, você vai lá tirar uma cartinha pra pessoa, né? Então assim, as pessoas elas começam a fazer um julgamento diante de uma coisa que elas não sabem nem o que tá acontecendo, nem qual é o seu objetivo todo por trás disso. Tem muita coisa para fazer, e fazer leitura de mapa, que foi o mapa que me deu todos os caminhos do que eu estava fazendo errado, do que eu estava certo, do ciclo que eu estava vivendo, como eu deveria ser, o que eu era. Eu falei assim, gente, isso realmente bate tudo que eu tenho vontade, eu nunca olhei para isso. O mapa é um mapa, ele te dá os caminhos. Não é uma coisa que você vai ficar falando. Eu falo, se as pessoas me procurarem e falarem assim, quando que eu vou achar um namorado? Não vou ler isso no mapa. O mapa ele é muito mais complexo, ele é mais profundo, ele é muito sério. Ele é realmente o mapa da sua vida como um todo. E antes da gente galgar algumas coisas, eu tenho que fazer nascer outras. Eu entendi que eu não estava pronta para ter filho. Não cabia um filho ali. Não tinha espaço. Eu não estava pronta para ter filho em vários aspectos. Aquilo que me aconteceu foi a maior bênção que aconteceu na minha vida, por mais estranho que pareça. Minha filha tem nome, a gente tinha dado nome.
E ela tem uma posição muito importante na minha vida e na vida do meu marido. O fato dela não ter nascido não faz dela não existir. Minha filha existe. O próximo que vier não vai ser o primeiro filho. Ela me ensinou, ela participa da minha vida. Ela me ajudou a fazer esse movimento tão importante para sair de um mercado tão racional, tão voltado para aquilo que eu não vim fazer, para eu fazer a ponte para essa área de desenvolvimento pessoal e ajudar tantas pessoas, que é o que eu realmente vim fazer, porque eu estava tão desconectada de mim. Eu era uma pessoa irritada, eu era impaciente, eu não deixava quase ninguém falar, eu apontava o dedo, crítica, analítica, estava totalmente fora disso. Como que uma coisa que ficou muito clara para mim, antes de eu ser mãe, eu preciso primeiro me gestar. Eu preciso nascer primeiro. Eu, em essência, não essa casca que estava se perdendo nas coisas que o olho vê, nas coisas que o olho brilha. Não era aquele caminho. Não era aquele caminho. E aí, com muito estudo, muita base, aí eu comecei a buscar. Fui fazer meu intercâmbio, estourou a pandemia. Eu ia voltar do intercâmbio, eu ia pedir para sair dessa empresa que eu tava. Estourou a pandemia, eu falei assim, não, pera, calma, vamos por pontos, né? Falei, fico até outubro, vamos ver como que vai essa pandemia, em outubro eu saio. E nesse negócio da pandemia, a minha numeróloga, ela criou um perfil no Instagram, que ela não tinha um perfil no Instagram, e uma amiga minha repostou um curso que ela ia dar de formação. Naquilo, ali eu já tava fazendo formação em cabala, eu tava fazendo formação em tarô, o qual eu tiro só pra mim, eu não sei, eu não me identifico pra fazer leitura, então aquilo é só uma coisa mais minha, né, não faço atendimento, tem pessoas incríveis pra isso, e aí quando eu vi aquela formação, eu falei assim, é isso, mas bateu assim, deu um estouro no estômago, assim, daquelas coisas inexplicáveis. Eu falei assim, é esse o caminho. Cura vibracional pela serenidade, que é a cura através da física quântica, são reprogramações, nós somos átomos, é só a gente, através do nosso curador interno, da nossa consciência, a gente fazer as reprogramações, e eu vou dando os comandos. Comecei a formação básica, fiz formação em numerologia, comecei a cura vibracional pela serenidade, e olha só como são as coisas. Eu tinha muita certeza, mas eu falei assim, não, isso eu vou trabalhar com isso mais pra frente. Eu ainda fiz entrevista em outras empresas de mercado financeiro, de mercado de seguros, de mercado totalmente fora. Eu fiz entrevista numa empresa, até uma fabricante de chocolate bem conhecida, mas nessas entrevistas não batia. Eu falei, não é isso. Eu ainda, mesmo com toda aquela certeza, ainda tava assim, será? Por que é importante a gente ter tanta base? Quando eu falo assim, a gente tem que criar raiz, a gente tem que ter solo firme, estrutura, estabilidade. Por quê? Porque na hora que você falar e fazer a mudança, você tem que estar bem sustentada para segurar o que vem de comentário, de achismo, de opinião, de sugestão, do que você escuta. E aí você percebe que nada disso te interfere mais, nada disso te incomoda, nada disso te atrapalha mais. E aí foi assim, eu fiz a minha formação e eu tava super preocupada, eu falei assim, gente, eu vou pedir pra sair, vamos falar, meu Deus, a pessoa saiu, tal. Aí naquele período, a própria empresa ia fazer uma mudança de contrato e o prazo era até outubro. Eu falei, meu, perfeito! Porque eu não vou ser a única, né? Então, assim, se mais pessoas não ficarem nesse novo contrato, tá tudo certo. Então, eu vou ser mais uma na multidão. E assim foi feito. Eu saí nesse mês de outubro, né? Como eu tinha planejado. E aí, deu certo essa questão do contrato, saí. Sou super grata a esse lugar onde eu trabalhei. Não tenho o que falar. Eu realmente tenho... carrega no meu coração, como a gente diz, tem um bom lugar no meu coração. Os tantos clientes que eu conheci, as milhares de reuniões, pessoas, gente, assim, é indescritível, assim, aquilo tem um lugar muito especial guardado, aquela história, aquele ciclo se fechou e ele é tão importante na minha história e ele vai sempre carregar comigo, vai ser sempre carregado comigo. E aí eu comecei a fazer umas leituras antes, né, eu falei, gente, cara, nasci pra isso. E eu amava, e fui pra
para atender as pessoas que eu conhecia e comecei antes de sair, falei, abri. Aí eu fui criar esse perfil agora que é público, né? Eu tinha um perfil pessoal e a dificuldade de eu abrir um perfil público, não, pra eu falar uma live aqui hoje, se você pegar minha primeira live, você fala, Jesus, meu primeiro vídeo, você vai com muita vergonha, né, bem travado e tudo mais. Porque eu sou uma pessoa muito discreta, eu não gosto muito de falar, apesar de eu ter vibrações de comunicação comigo, que vem comigo da área comercial, mas assim, foi meio que uma barreira fazer um Insta público, criei o Insta, apaguei, cancelei, não tenho mais o meu perfil pessoal e fiquei só com esse para me dedicar. O que é importante? Muitas pessoas chegam até mim, seja na numerologia, seja na constelação ou na transpessoal, que querem mudar, né, a carreira, tal. O quanto você está disposto realmente a mudar, né? Sair de uma zona de conforto. Na hora que você sai de uma carreira, eu saí de uma carreira financeiramente muito estável. Eu tô trabalhando com um público que depende de agenda, mas não tem problema de agenda. Quando você tá fazendo o que você ama, o que você sabe, que você tá fazendo com bem, você trabalha com persistência, flui, você tá ajudando pessoas. O seu trabalho direto e indiretamente ajuda pessoas e é nisso que eu foco, eu ajudo pessoas a se conectarem. Porque o bem que a numerologia fez para mim e a minha revisão anual de 2019, que foi quando eu estava saindo dessa empresa, assinou embaixo. A mulher não sabia o que eu estava fazendo dessa mudança. Ela só falou assim, nossa, por que você... Agora ela falou assim, agora que eu tô entendendo porque você está se inscrevendo em tanto curso, né? Agora faz sentido. Eu falei, pois é, porque eu tô nesse movimento. Falei assim, Lucila, é isso. Falou o ano, falou por trimestre. Eu falei, cara, e as coisas foram acontecendo direitinho nos trimestres. Eu falei assim, não. Então, eu tinha base de informação pela minha mente, através do mapa. Eu tinha a base pela transpessoal, eu estava muito segura. Eu sentia. E para quem que eu que tentasse pedir explicação minha, racional, não ia ter. Porque falou, não consigo te explicar. Eu só tenho uma coragem, uma vontade. E eu sei que vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Quando foi outubro, que eu lancei o Insta, novembro, dezembro, quando foi na segunda quinzena de outubro, eu já tinha agenda só para dezembro. Então, assim, a coisa foi virando, e é isso que eu tenho que explicar para as pessoas, mas as pessoas têm que estar abertas. E não é assim, vamos mudar a carreira, papum. Eu levei 2 anos para fazer isso, porque eu estava me preparando psicologicamente, espiritualmente, financeiramente. Envolve a questão do meu marido, e é tão louco, porque assim, na hora que eu comecei a fazer meu movimento, a gente começou a se mover para algo que a gente queria muito. Deu certo a gente fazer a mudança para a cidade do interior que a gente tanto queria. Apareceu uma oportunidade de trabalho incrível para ele, a gente teve que mudar de novo para uma outra cidade, que é a qual eu moro agora. Então deu tudo certo para ele. E eu fiz a mudança depois de toda essa mudança ainda, assim, eu fui tão planejada que tudo foi acontecendo, eu ainda fui a última a mudar e eu que tive a primeira intenção lá em 2018. E aí, para as pessoas que principalmente me conhecem, então assim, quando as pessoas procuram mudar, elas ficam muito preocupadas com o que as pessoas vão achar. Isso é muito interessante, é muito natural, né? Eu atendi um executivo que, na verdade, ele tem muita vontade de ser empreendedor. E ele falou assim para mim, eu tô nisso há anos e eu não tenho coragem. E quando eu comento com a minha esposa, ela entra em pânico, porque ela tem medo de não dar certo e tal. Então eu boicoto a minha vontade de empreender. O que é isso? Se você não tá enraizado, se você não tá nessa certeza do sentir, a primeira pessoa que boicotar, você embarca. Porque você precisa da aprovação externa para tomar uma decisão que é tão importante. Então, assim, você conversa, você entende o cenário e se pauta, você tem que se munir. Pessoas muito conhecidas falam assim, não, mas fica, porque como assim você vai mudar? Porque quando você fala que você vai fazer uma mudança, você esbarra nos medos alheios, você esbarra nos gatilhos, você ativa gatilhos inconscientes de outras pessoas. Então elas trazem à tona medos que você não tá nem pensando, que não passa na sua cabeça, mas tá passando na cabeça delas. E o seu movimento faz elas, tipo, como assim, né? Então, se você tem muita segurança do que você está fazendo, você consegue fazer essa mudança. Imagina, você sai de um mercado financeiro para de autoconhecimento,
né? Tem gente que fala assim, ela saiu da empresa porque o marido mudou, ela teve que fazer outra coisa. Não, não foi isso. A minha mudança aconteceu muito antes. Eu só consegui mudar porque agora eu realmente não preciso estar fisicamente no escritório. Né? Até as pessoas perguntam, você vai atender presencial em algum consultório? Enquanto eu não tiver segurança em relação à pandemia, não, porque não tem necessidade. Todos os meus atendimentos são totalmente online, então não tem por que aumentar esse custo, né, da prestação do atendimento por conta de uma estrutura física. Não tem a menor necessidade. Então, você se galgar e você se manter forte, de sentir, de emoções, o que te falarem você não pega, você não compra essa ideia. Você realmente não entra no medo das pessoas e você escuta, né? Tem uma outra pessoa que falou assim, não, aconteceu alguma coisa pra ela sair. Onde que eu quero chegar? Tá vendo como as pessoas elas estão tão apegadas na questão financeira? Elas não conseguem compreender o movimento de uma pessoa que estava numa situação financeira e ir para uma situação de bem-estar e qualidade de vida e equilíbrio. Elas tentam buscar uma justificativa para que isso aconteceu. Eu simplesmente me desapeguei de algo que eu já tinha me apegado. Existe uma frase que fala assim, você só desapega daquilo que você teve. Enquanto você não tiver algo, você não desapega, você fica indo lá. E eu já vivenciei, eu experienciei, eu já tive e carrego comigo sensação de fluidez, de abundância, prosperidade, reconhecimento. Eu experimentei, então eu consigo me desapegar daquilo e eu carrego comigo. Você conhece a sensação. Leva essa frase com vocês e observa, né? Então assim, esbarrei de novo, falei assim, como assim a pessoa larga a mão de uma coisa tão boa? Porque o sucesso, na visão de algumas pessoas, é só o dinheiro. Não, o sucesso é uma das coisas. É uma das coisinhas. São várias coisas. São várias coisas. E o dinheiro é uma dessas coisinhas. Se tudo se resumir a dinheiro, com certeza tem coisas te fazendo sofrer. Porque assim, fazer o caminho de novo, primeiro pelo ter, para você buscar ser feliz, viver em paz, ter mais qualidade de vida, é um caminho não muito aconselhável, né? Tem que abrir mão da matéria, do dinheiro, de forma nenhuma. É exatamente isso que a gente ensina nos atendimentos. Somos matéria e espiritualidade. Quando você usa da sua espiritualidade no mundo físico, tudo fica mais fácil. Mas não é que você não tem que fazer nada. Você tem que continuar fazendo suas coisas, seu trabalho, se dedicando, tendo criatividade. Fazer como aquilo se materialize. Aprender a manifestar, aprender a cocriar. Aprenda a ser. Aprenda primeiro a responder quem é você em essência. Esse corpo, esse cabelo, esse olho, essa cara, isso é temporário. Em algum momento isso vai acabar. Só que o meu ser essencial eterno, ele vai continuar. E é esse ser que eu fui buscar entender quem é. Somos duas coisas, uma temporária e uma eterna. A gente se apega só no temporário. Correr atrás, conseguir posição para ser respeitado, conseguir tal coisa para pertencer. A gente faz um caminho de ter nome, ter posição, ter status, ter um carro bom para ser olhado, ter roupas bonitas para ser observado. Ok, isso é muito bom, mas isso não é a intenção que deve se buscar. Vivemos num mundo, sim, capitalista, materialista, que temos que tentar ter a melhor situação possível. Mas não esquecer tudo em função disso. Quando você aprende a se conectar com o seu poder mais essencial, você vê que você consegue as facilidades do mundo material com mais facilidade. Só que as pessoas não acreditam e tá tudo bem. Porque eu também tive dificuldade de acreditar. Quando eu fiz terapia, que foi de 2014 a 2018, a minha psicóloga ela falava isso pra mim. Faça esse exercício, manifesta. Faça exercício, cocria, nananã. E eu achava ela uma louca. Eu falei, que doido, isso não vai acontecer. Eu falava, isso não vai acontecer. Eu falei, acredito, mas não acredito. Deixa eu fazer aqui. É inacreditável, mas assim, hoje eu faço exatamente isso. Eu aprendi na marra. E eu aprendi pelas minhas próprias mãos, estudando, fazendo curso, assistindo palestra, lendo livro, me dedicando. E aquilo, uma hora, pum,
tocou, porque aí você é a prova viva que aquilo acontece. Não é mais alguém que tá me falando. Eu acho que eu vivo presa na escassez. Elisiane, vou te chamar de Eli, tá? Não sei se falei seu nome certo. Tá tudo bem. Nós somos hoje o resultado de quem a gente conviveu no passado, desde a nossa infância, de tudo que a gente ouviu. A criança não tem discernimento nem pra saber se ela tem miopia. Ela deve achar que todo mundo enxerga embaçado do jeito que ela enxerga. A criança, ela aprende pela sensação, pela emoção, pelo que ela tá vivenciando. Ela não tem discernimento, ela não tem raciocínio pra nada. E dependendo de como nós somos criados, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso guarda dinheiro que não vai faltar. Quantas pessoas não guardam dinheiro e buscam o melhor investimento e fica assim, mas não posso perder dinheiro nesse investimento, não posso perder. Gente, é um foco na escassez tão gigante e guardar dinheiro com medo, porque vai acontecer alguma coisa lá na frente. O que vai acontecer lá na frente? Guarde dinheiro pensando assim, vou guardar para fazer coisas boas, mas ao mesmo tempo eu gasto meu dinheiro, porque a gente tem que viver em equilíbrio, nem só gastar e nem só guardar, a gente tem que gastar e guardar pra gente vivenciar, porque o futuro não existe. E se esse futuro não chegar? Hoje é o que tem. Amanhã não existe, vai ser um outro momento presente, vai ser um outro momento hoje. Então assim, nós, na verdade, vivemos presos com várias coisas. Quando eu falo assim, integramente e essência, é você se libertar dos seus próprios medos. Hoje mais cedo eu fiz um story falando sobre uma questão de uma vontade que eu tenho de fazer uma determinada viagem, mas eu estou presa, eu estou cortando a minha liberdade por conta de uma crença que eu tenho, um medo meu que vem, sei lá de onde, que agora eu tô olhando pra isso, eu tô fazendo isso na minha terapia transpessoal. Aqui eu passo, eu tenho um terapeuta transpessoal. Quem cuida de gente tem que se cuidar. Né? Se chegar naquele ponto assim, já sei tudo, não sei de nada, volta lá de novo para a primeira aula. Não é assim. E a gente vive, na verdade, buscando liberdade em tudo, porque a gente nasceu numa sociedade formada. A gente nasceu numa sociedade pré-moldada. E a gente busca ser livre dentro disso que tá cheio de regra. Tá cheio de regra. Tá cheio de regra pro seu corpo, tá cheio de regra pra status, tá cheio de regra pra um monte de coisa. Tá cheio de regra pra idade que você tem que casar, tá cheio de regra pra quem não quer casar, tá cheio de regra pra quem casou e não tem filho, tem regra pra tudo. Ah, você já teve o primeiro filho, quando você vai ter o segundo, quando você tem o segundo, quando você vai se aposentar, nossa, mas já se aposentou, nossa, mas mudou de carreira. Tem regra pra tudo. E a gente vive em busca da liberdade em todas as áreas, em todas as situações da nossa vida. Nós nem somos livres. A gente tenta ser livre na medida que dá, dentro da sociedade que já está pré-moldada com vários conceitos, várias crenças, várias coisas. Tá errado? Não, é como é. A gente só tá fazendo parte da evolução. Quando você mergulha em autoconhecimento, você aprende até a parar de julgar também. Porque você para de se julgar. Você entende que existe tanta coisa por trás, que você começa a observar e fala assim, nossa, tem tanta coisa por trás. É lógico que você não passa a mão na cabeça, assim, fulano fez maldade pro outro, tá tudo bem, porque é como é. Não é isso. Né? A gente tem que respeitar limites, sim, temos responsabilidades, né? Não fazer mal pra ninguém, assim por diante. Mas você começa a ter uma leveza melhor da vida e começa a poder se libertar. Hoje eu tô livre de tanta coisa que eu era presa. Eu não consigo mais sentir ansiedade. Quando eu começo a sentir, eu já consigo identificar o que é. E não é nem pela meditação. Eu respiro, converso. A gente tem um ser essencial dentro de nós que sabe do todo. Fecha o olho, respira fundo e vai se conectando com o campo. Isso vai te acalmando. Quando você entende quem você é na sua essência, você foge do medo. Você consegue não ter mais medo. É da noite pro dia? É um mapa? É uma constelação? É uma terapia? Não, eu tô nisso há anos. A gente tem trocentas coisas moldadas dentro de nós, várias crenças, várias situações limitantes que a gente põe dentro da gente. Alguém falou alguma coisa, né? Teve uma terapia nossa que eu fui num momento ali que eu falei, nossa, nem lembrava que isso tinha acontecido, e foi ali, né? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer. A gente se lapidando o tempo inteiro. Autoconhecimento não é uma coisa que você faz um ano e depois você nunca mais fez. É um hábito de vida. É uma qualidade de vida que você carrega com você. É que nem escovar dente, tomar banho, é todo dia.
Autoconhecimento é se auto-observar. Na hora que você for julgar alguém pela forma, pela roupa que tá usando, por qualquer coisa, simplesmente faça um movimento de amor. Fala assim, nossa, e se pergunta por que isso tá me incomodando? Por que eu tô observando isso nessa pessoa? Somos todos diferentes, ao mesmo tempo somos todos iguais. Somos diferentes porque a gente precisa se identificar, a gente precisa se ver. Mas a nossa essência, a gente é tudo a mesma coisa. E isso para algumas pessoas, isso é muito difícil. Nossa, tô numa posição social, como que eu posso ser igual a uma pessoa que nem tá, né, um morador de rua? Ser igual a ele. Em essência, somos filhos da mesma energia, somos crias do mesmo Criador. Antigamente tinha muita pena de morador de rua, né? Eu falava assim, nossa, que dó. E sim, ter pena te coloca tão num lugar tão alto que não era aquilo, né? Hoje eu olho e falo assim, poxa, essa pessoa tá tão desconectada do poder dela. O morador de rua, ele tem um poder essencial igual a qualquer outra pessoa. Ele só não tem informação, ele só está desconectado disso. Nós temos capacidade para nos curar, nós temos capacidade para nos adoecer, nós temos capacidade para viver melhor, nós temos capacidade para viver pior. A vida que você está levando hoje é a materialização do que você vibrou por muito tempo. Se você está em transição, você está sentindo que tem algo incomodando, a sua vibração está alterando e você está sendo forçado a perceber alguma mudança necessária. Por isso que quando você resiste muito uma mudança, você sofre, porque você não está fazendo o movimento que a vida está pedindo para você fazer, que é a sua liberdade, sua felicidade. Me dói tanto eu ter que vender a minha casa por conta da falta. Depende do que está acontecendo, eu não consigo analisar, né, o que está acontecendo. Eu já tive uma situação que meu pai passou uma situação financeira muito forte. Eu tava saindo do colegial, entrando na faculdade. Eu deixei de fazer muitas coisas. A gente só fica mal e triste e perdido porque a gente tá colocando realmente as coisas muito material. É óbvio que não é fácil vender uma casa, né, perder essas coisas materiais, mas se é um movimento importante para a nossa evolução, vamos aceitar com resiliência e perguntar por que isso está acontecendo, né? Não posso julgar o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo contigo, mas eu já vivenciei coisas nesse sentido. Puxa! E vivenciei dentro da minha casa. Uma vez, meu marido teve que entregar um carro, bem no começo do nosso namoro. Foi a melhor coisa que fez. Deu tudo certo. Voltou, a situação financeira voltou tudo em ordem. E volta. Era para ser do jeito que foi. E deu tudo certo. Estamos bem. E você vai ficar bem também ali. Você vai ver. Vai dar tudo certo. Você só não pode perder a confiança nessa sua força, na sua essência. O mapa numerológico, quando ele me ajudou, ele traz muita informação, sim. Por mais que seja informação mental, a numerologia é uma consulta mais mental, porque ela tá te dando informação, né? Quando eu faço a leitura do mapa, eu tô falando quem é você agora na essência. Você, mente, tá recebendo informação de quem é essa sua segunda pessoa na essência. Quem é você? O que você veio fazer? O que para você é um sonho? O que você tem aprendizado, o que você veio aprender. E tá tudo bem sentindo a dificuldade, porque é normal, você veio aprender a lidar com aquela energia, você tem que aprender a lidar com aquilo. As suas realizações, os seus potenciais, o que você tem que estar prestando atenção agora, é muita informação. E aí no final da leitura, eu sempre faço a cura vibracional pela serenidade, porque a pessoa fica tão encantada, mas às vezes tem aquelas crenças que não vão ajudar ela a se conectar com o mapa e fazer aquilo ser sustentado e seguir adiante. Então a cura ajuda muito a reprogramar essas crenças, o eu divino, ele consegue identificar, a gente consegue fazer esse trabalho tão bonito. E o mapa, ele fica gravado, então você pode escutar quantas vezes você quiser. Por isso que pra mim fez muito sentido. Eu fiz um mapa no começo de 2017, quando foi no começo de 2018 eu escutei de novo, era completamente diferente. E eu percebi, eu entendi o mapa. Aí eu entendi o mapa. Aí eu já tava passando por uma situação de compreensão. Eu estava totalmente entendendo aquilo em questão de um ano. Né? Às vezes, assim, eu atendo pessoas e estão numa situação, assim, muito voltada para escassez, assim, fazendo conta que não quer perder, não quer parar de trabalhar e que não sei o quê.
porque quer mais, quer mais, quer mais, e aí você mostra o caminho, depois a pessoa, assim, alguns dias fala assim, não consigo. É uma escolha dessa pessoa, ela tem um livre-arbítrio de querer escolher ou não, seguir essa nova informação. A mim, eu não posso fazer nada. O livre-arbítrio da gente é respeitado. Então, quando você é muito controlador, perfeccionista, quando você tá querendo realmente ficar ali apegado, você não quer largar, você não quer olhar para a espiritualidade, essa inteligência maior, ela obedece ao seu livre-arbítrio. Ela não vai interferir na sua vida. Se tem uma coisa que é muito bem respeitada na nossa vida, é a lei. Essa lei do livre-arbítrio. Você quer controlar, então você controla. A energia maior é que não vai fazer absolutamente nada. Quando chegar o próximo Réveillon, em vez de vocês fazerem pedidos para a vida, façam pedidos para vocês mesmos. O que você vai fazer por você mesmo? Porque se você não faz o meio, não adianta. Vamos supor, a pessoa ela quer um emprego, ela não fala com ninguém, não manda currículo, não faz nada, fica esperando a vida cair no colo, um telefone ligar e cair no colo, uma super vaga. Não, você tem que fazer por onde, né? Eu estava pensando isso semana passada. Eu vivo a vida que eu pedi, que eu sempre pedi. Mas não foi ano passado, não foi semana passada, mês passado. Não foi nem quando eu fiz meu mapa em 2017. Foi quando eu sentia desde a minha adolescência. O poder da manifestação da cocriação, ele não é da noite pro dia. Ele pode levar alguns meses, algumas semanas, alguns anos, muitos anos. Porque a gente se desvia, a gente nasce com uma essência, a gente é desviado pelas crenças da família, pela forma da criação, pela forma escolar, pela forma da religião, pela forma da sociedade, pela forma da parte social de amigos que você convive, pela parte dos profissionais que você se depara durante a vida. A gente vai desviando, e você vai olhando que você realmente tem que cuidar de tudo aquilo. Eu falo que devia ser matéria escolar, física quântica, inteligência emocional, isso tinha que ter na escola. A gente aprende a competir. O importante é competir, não é ganhar. E as competições continuam tendo prêmios. É importante competir sim, mas é muito difícil às vezes as pessoas só competirem, porque nós somos condicionados a ganhar. Nós temos que ser melhor que os outros, nós temos que ganhar mais que os outros, nós temos que ter uma casa maior que a outra, a gente tem que ganhar mais, porque o carro tem que ser... Parece que nós somos criados e condicionados a ser sempre melhor que o outro, é uma competição insana, o melhor corpo, a melhor barriga trincada, o melhor... tudo, a melhor alimentação, a melhor, é uma competição desenfreada em várias situações, e hoje em dia em rede social, né, eu vejo isso muitas vezes pelos famosos, né, tem aquele medo de ser cancelado. Eu fico me perguntando o que é isso, né? Cancelado de quê, gente? Cancelado de quê? Assim, até para essa pessoa que perguntou da escassez, a forma como a gente olha para as questões negativas, né? Se você faz esse teste, vai no perfil de uma pessoa que tem 300 milhões de seguidores e faz um elogio para ela. Ela não te responde, isso não vira assunto, ela não agradece, nem um obrigada, nem um joinha. Mas se você for lá escrever uma coisa extremamente feia, aí a pessoa te responde. São dois movimentos interessantes, né? Às vezes eu acho que tem pessoas que fazem comentários maldosos para alguns perfis de famosos para ver se chama a atenção dessa pessoa, assim, fui visto, né? Sabe aquela coisa do filho rebelde, assim, quando ele faz birra, ele tá sendo visto, quando ele faz malcriação, ele tá sendo visto. Às vezes eu acho isso. E as pessoas, elas não olham as coisas boas. Tá, elas, sei lá, vou dar um exemplo, né? A pessoa tem lá 200 milhões de seguidores, 50 mil cancelou, e os outros que gostam, que admiram, que dão força, né? Porque assim, eu tenho estilo de música que eu não gosto, mas não é que eu não gosto do cantor, eu não gosto do estilo de música. Não tenho nada assim, entende? As pessoas, eu não sei o que é esse efeito espelho que vem, né? Não sei se as pessoas buscam projetar nos outros uma vida tão perfeita que quando elas saem do trilho é como se fosse uma traição para aqueles que colocou essas pessoas no pedestal, nessa expectativa, e elas se acham no direito de criticar. Então, assim, quando a gente tá olhando muito para a escassez, eu vou dar um exemplo para responder essa sua questão ali da escassez, tá?
Quando eu perdi a minha gestação, fiquei muito mal, assim, muito mal mesmo, assim, foi muito difícil, né? Hoje eu consigo falar sobre isso porque isso tá curado em mim. Então eu não me emociono mais, então tá tudo bem, eu consigo falar sobre esse assunto. Isso é uma dica que eu falo pra vocês. Tudo aquilo que vocês falam, que aquilo ainda mexe com vocês, então não fale, porque quando você fala, você revive na emoção, o seu cérebro não entende que aquilo tá acontecendo no passado, no presente ou no futuro. Ele entende que aquilo está acontecendo. Então, se você não está bem ainda com algo que você está tentando explicar, primeiro vá buscar curar, depois você consegue falar, né? Então, assim, eu fiquei muito mal mesmo, assim, se sente o pior das pessoas. Você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? E a mulher ainda carrega uma culpa, né? Acha que fez alguma coisa errada e tudo mais. E eu comecei a pensar, eu falei assim, não, minha vida tá tão bem, né? Eu trabalho, minha família tá bem de saúde, eu tenho uma casa, né? Eu faço tudo que eu quero, eu escolho o que como, eu escolho o que visto, eu escolho as coisas que eu vou fazer, né? Tá tudo bem. A minha vida ela não pode se resumir nisso que tá ruim. É lógico que é uma coisa muito triste, muito doída. Mas assim, eu não posso resumir tudo que tá bem numa coisa só, né? Mas eu me permiti dar o tempo ali daquele luto, né? Porque ainda tem mais, né? Você perde o bebê de 3 meses, as pessoas elas acham que você, tipo, tá tudo bem, normal. Você fala isso pra você, normal, daqui a pouco você engravida de novo, né? Não, falta uma sensibilidade, assim, às vezes acho que é na forma de querer falar alguma coisa pra te acalmar, mas aquilo machuca, como se aquela criança não tivesse importância, né? A gente viu na biópsia o sexo da criança, essa criança tinha nome, nossa filha tem nome. Então, assim, ela é inesquecível. E aí e você se depara com trocentos comentários. Eu não tinha a base que eu tenho hoje, né? Então, eu sofri bastante mesmo. E aí eu olhei pra minha vida dessa forma. Eu falei, não, tá, tem coisas muito boas acontecendo. E aí eu me reergui e eu entendi, talvez, o que aquilo estava me proporcionando, porque foi a partir desse momento que minha vida começou a tomar um rumo diferente e o mapa que me deu o grande direcionamento, mas assim, gente, é no detalhe, é que eu não posso falar meu mapa aqui pra vocês, mas até hoje, assim, eu tô com muita vontade de fazer, eu tô entendendo o que meu desafio tá querendo e eu entendo o que tá acontecendo comigo e aí eu vou buscando ajuda pra eu conseguir me libertar, pra eu conseguir vivenciar essas coisas que eu quero, né? E eu aprendi a partir dessa perda que eu não controlo nada, porque na hora que você tá ali naquela sala de cirurgia, com medo de não voltar, e ninguém te explica porque você teve aquela perda, e você fala, não tem o que eu faça que reverta, porque imagina, eu tava num momento tão feliz, nossa, eu tava grávida, né, tinha acabado de contar pra todo mundo no escritório, meu marido tinha contado pra todo mundo no trabalho, a gente tinha acabado de fechar a viagem de enxoval, sei. Na terça-feira, quando eu fiz o exame, desmorona aquela coisa horrorosa, aquela choradeira dentro da sala do exame. Vou pro consultório da minha médica, ela fala que você tem que fazer uma cirurgia para tirar porque não saiu por sangramento. E aí você se vê diante de uma cirurgia com anestesia geral, sabe assim, parece que... Falei, o que aconteceu? Você não tem controle de absolutamente nada. E ali, pra mim, foi o meu fundo do poço, assim, eu cheguei no fundo do poço, eu sempre fui muito de dar jeito em tudo, desde que eu faço, desde que eu resolvo, e ali eu não tinha o que fazer, eu só tinha que rezar. Ali eu só pude confiar naquilo que eu duvidava, que eu não acreditava fielmente, naquilo que entendi o todo. E ali começou a minha mudança, e quando eu voltei dessa cirurgia, quando eu acordei naquele dia seguinte, que eu falei pro meu marido, eu quero viver, eu fiz isso realmente virar uma verdade. E a numerologia foi quem me guiou, a transpessoal me deu muita base para isso. Olha, gente, deu 1 hora de live. Obrigada por quem tenha passado, ficado. Se você aqui tá assistindo essa gravação pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Instagram, meu YouTube é Lucila Bueno. Quem tiver no YouTube, meu Instagram é Lucila Numeróloga, @LucilaNumeróloga. Se quiserem compartilhar algo por direct, se quiserem entrar em contato, quer tirar uma dúvida, quer compartilhar algo, quer dividir alguma dor, fiquem à vontade. As nossas experiências sempre são válidas para todo mundo.
de alguma forma alguém se identifica e tem coisas ainda vindo aí. Tem bastante coisa aí, bastante aprendizado, bastante evolução. E a gente tá passando por várias situações interessantes que a vida nos apresenta. E só agradecer. Gente, a vida é maravilhosa e a vida é muito curta pra gente viver preso na crença limitante dos outros. A nossa busca pela felicidade é a busca pela nossa liberdade e a gente só vai se libertar quando a gente estiver integrado com a nossa essência. O ego, ele protege pelo medo, por sobrevivência. É importante, mas ficar só guiada por ele, a gente não sai do lugar. Um beijo, boa noite, uma ótima semana para vocês. Semana que vem tem mais live aqui, vai ser super interessante, tá bom? Um beijo, gente, boa noite.